Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, a nossa conversa será com o Dr. Leonardo Moraes. Ele é advogado criminalista, professor universitário e secretário-geral da OAB Seccional Alagoas. E também com o Dr. Igor Diego. Ele é delegado de Polícia Civil, vice-presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia Civil de Alagoas. E com eles nós vamos discutir os fatos e as decisões judiciais que marcaram a semana no cenário nacional. Entre elas, a decisão que determina a entrega e divulgação dos exames médicos do presidente Bolsonaro sobre sua possível contaminação com o novo coronavírus, a briga entre o presidente Bolsonaro e seu ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e suas consequências. Uma delas, a instauração de inquérito policial que investiga a possível interferência do presidente na Polícia Federal. E também a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que supostamente documenta essa tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Moro quer a divulgação completa do vídeo. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União advogam, defendem que deve ser apenas apresentado e divulgado o trecho que interessa a investigação. Não saia daí, o Segurança em Foco está começando. O Segurança em Foco está começando, programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 e 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Nós temos as honrosas presenças do Dr. Leonardo e do Dr. Igor Diego. Nós vamos discutir, como dissemos antes, as decisões judiciais e os fatos que marcaram a semana no cenário nacional. Eu vou começar com o doutor Leonardo, doutor Igor. Antiguidade é posto. Doutor Leonardo, como o senhor observa politicamente essa ascensão, vamos dizer assim, esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal nas decisões que impactam, no protagonismo político, decisões que impactam no Executivo? Bom dia, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É um prazer sempre estar aqui. Doutor Igor também, que é uma grande referência como delegado de polícia, né? Uma pessoa de grande conhecimento. Inicialmente, a gente tem uma impressão, assim, enquanto sociedade, de que a democracia ela seria somente uma eleição pelo próprio povo, né? Ou seja, o povo detentor do poder, de modo que o povo é quem vai eleger, né, o nosso representante, para que ele venha decidir os destinos do país. Ou seja, o povo está sempre com a palavra final. Na verdade, a democracia, ela tem relação sim com a eleição pelo povo, a eleição pela maioria. Mas a democracia não é somente isso. Ela é algo muito mais amplo que o simples a eleição pelo povo e de que simplesmente pela voz do povo. Primeiro, né, quando elegemos alguém, essas pessoas agem como se fossem nossos representantes. Mas, logicamente, eles têm um filtro deles para saber o que é melhor para o destino do país. O outro ponto interessante é que quando você fala em democracia, você fala também em respeito às instituições. E é isso que eu percebo que falta hoje. Esse respeito significa respeitar uma independência dos poderes legislativo, executivo e poder judiciário, uma convivência harmônica, as instituições trabalharem como independência, a exemplo da Polícia Judiciária, tanto estadual como federal. A liturgia do cargo também tem relação com a democracia, a forma como você fala com a população, como você dirige o seu recado, como você tem uma relação com a imprensa, a educação a qual você consegue manifestar os seus pensamentos, porque uma coisa é você conversar com amigos em uma mesa de bar, né, num bate-papo muito mais informal, né, em que as pessoas conversam sem filtros. Outra coisa é você carregar um recado
com a autoridade de um cargo público, especialmente o presidente da República. Então, eu percebo que a forma como ele fala é uma forma completamente antidemocrática. Repetindo, não é só eleição pelo povo. O respeito aos poderes, ele é fundamental. E quando você fala em respeito aos poderes, significa você respeitar o limite de cada um dos poderes. Né? O executivo, né, que tem a função de administrar o país, o legislativo, de fiscalizar os atos do poder executivo, e lembrando que o Brasil é uma democracia de coalizão, não há executivo sem um poder legislativo, que é eleito pelo mesmo voto do executivo, e o judiciário, que cabe somente a aplicação da lei. Mas hoje o que se percebe é uma narrativa entre os poderes em que não há o devido respeito. Né? O judiciário é ávido hoje em invadir a esfera do poder executivo. Eu vi até recados de que é possível que o judiciário venha decretar o lockdown por conta da pandemia, que é uma atribuição exclusiva, não há o que se discutir somente do poder executivo. Enfim, a intromissão aos poderes tem acontecido o tempo todinho, e uma conclusão que se chega é que o Brasil ele não seria uma democracia plena. Do ponto de vista constitucional, a democracia está muito bem desenhada, mas na prática o que se percebe é uma confusão de papéis, de modo que o judiciário age como se fosse executivo, o executivo como se fosse judiciário, e o legislativo fica aí nessa bomba, né, nessa discussão, sem saber basicamente qual é a sua função. E só para encerrar essa parte, doutor Flávio, o judiciário, claro, ele dá muitas decisões que representam ativismo judicial e uma invasão a outros poderes. Mas o judiciário, ele é inerte. Significa que alguém provoca. E, infelizmente, nesses últimos casos, são os próprios membros do Poder Legislativo que provocam o judiciário a realizar o ativismo judicial. Então, alguma coisa tem que ser feita, não só para quem decide, mas especialmente para quem provoca. Doutor Igor, sobre esse protagonismo, ele ocorre também em decorrência dos atos do Executivo? E o senhor tem um exemplo bastante prático que pode ser confundido com interferência do Judiciário no Executivo, que é em Murici, o toque de recolher, que o senhor pode até aproveitar essa oportunidade e falar sobre ele. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite, doutor Flávio, de participar aqui do programa Segurança em Foco. É sempre uma honra, um prazer estar aqui debatendo com o doutor Leonardo, uma pessoa que está sempre nos debates da sociedade alagoana, dos assuntos mais importantes aqui, e poder participar junto com vocês é sempre um prazer, uma satisfação. Nós que agradecemos. Com relação ao tema debatido, o doutor Leonardo fez uma explanação aqui muito importante do que significa democracia, muito além do poder de voto da eleição, né? Muito além de poder eleger um representante do povo, um chefe do Poder Executivo Nacional. Com relação ao ativismo judicial, como se fala há muito tempo, é importante dizer que o ativismo judicial ele também não surge do nada. O ativismo judicial, muitas vezes, ele acontece ou por falta de regulamentação de normas que acontecem por parte do Poder Legislativo, ou por decisões que devem ser reparadas por parte do Poder Executivo. Então, diante dessa situação, o Poder Judiciário, o STF, que é o guardião maior da nossa Constituição Federal, que, diga-se de passagem, deve ser guardada por todos os órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, mas o STF tem essa função principal, que a principal função dele é guardar os assuntos constitucionais, e quando ele é chamado a decidir, ele simplesmente não pode ser omisso. Ele tem que decidir, seja conforme o pedido das partes ou contrário ao pedido. Mas ele tem que decidir. E diante dessa situação, se diz que acontece um ativismo judicial. É fato que o Poder Judiciário, sendo chamado a decidir, ele vai ter que tomar uma decisão que muitas vezes entra na esfera do Poder Executivo, na esfera do Poder Legislativo, e essa é a dinâmica da nossa sociedade no momento. Como o doutor Leonardo bem falou, os próprios membros do Poder Executivo e principalmente do Poder Legislativo são quem provoca o Supremo Tribunal Federal para dar decisões que podem interferir nos poderes que eles fazem parte. Então, como o doutor falou, e é importante frisar, é uma situação que a gente não deve apenas falar como uma forma
negativa do ativismo judicial. Pelo contrário, quando os poderes, falando de uma maneira bem simples, não têm a coragem de tomar determinadas decisões, eles jogam para o STF determinar como deve ser. E aí acaba surgindo essa grande discussão no mundo jurídico, que envolve diversas esferas de discussão. Com relação à cidade de Murici, houve uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público, onde foi feito o pedido de, basicamente, um toque de recolher a partir das 10 horas da noite na cidade e restrições em diversas atividades durante o dia, durante o horário até 10 horas da noite, tendo em vista que a população não estava respeitando as normas estabelecidas pelo decreto estadual do governo de Alagoas, bem como não estavam respeitando as normas do decreto municipal da cidade de Murici. Então, o judiciário foi chamado a intervir nessa situação e deu uma decisão afirmando que seria necessário um toque de recolher, onde a partir das 10 da noite só seria possível a tramitação de pessoas, ou seja, pessoas na rua, se fosse para as funções essenciais, como, por exemplo, se dirigir até uma farmácia ou até para atendimento hospitalar. Todas as outras atividades deveriam ser restringidas. Lembrando que, no caso dessa decisão judicial e nesse pedido do Ministério Público, não há uma coalizão, uma disputa, na verdade, um conflito entre Poder Executivo e Poder Judiciário. Na verdade, o Ministério Público ele quis apenas reforçar as normas já estabelecidas pelo Poder Executivo de prevenção ao coronavírus, ao Covid-19. Então, o Judiciário ele acatou de forma liminar o pedido do Ministério Público e, como uma decisão liminar, cabe recurso ao Tribunal de Justiça para decidir melhor lá na frente o mérito dessa questão. Mas a interferência do Poder Judiciário e do Poder Executivo que nós estamos encontrando na esfera federal não foi exatamente o que ocorreu na cidade de Murici. Concorda, doutor Leandro? O ativismo tem algumas ponderações. O ativismo judicial ele é um elemento importante. O doutor Igor até explicou acerca das omissões, né? E é justamente o ativismo que ele representa uma atitude muito mais proativa do Poder Judiciário em interferir-se em matérias que pertencem ao Legislativo e ao Executivo, e ela surgiu com o objetivo de proteger direitos e garantias fundamentais. E só para fazer um exemplo, a gente tinha uma discussão anterior que falava sobre a possibilidade do servidor público ter o direito de greve. Né? Para a iniciativa privada existia uma lei para regulamentar, o que não havia para o serviço público. E o direito de greve ele é um direito importante para que a gente venha reivindicar, né, melhores condições de trabalho, melhores salários. Então, o que foi feito? Como havia uma lei para regulamentar o direito de greve na iniciativa privada e não havia para o serviço público, ele aplicou, então, a mesma regra da iniciativa privada ao serviço público, né, diante da omissão do Legislativo e elaborar uma regulamentação para esse direito. É uma decisão ativista que buscou a preservação do direito de greve. Assim como acontece para a admissão do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Foi feito também, a Constituição fala homem e mulher, mas em uma decisão ativista como forma de proteger um direito fundamental, a união entre as pessoas, a felicidade, né, o amor, enfim, ampliou-se, né, a possibilidade de ser feito casamento por pessoas do mesmo sexo. Então, o objetivo do ativismo foi proteger direitos fundamentais. Aí vem um problema que é você não ter limites rígidos para isso. E aí você permite, muitas vezes, que o judiciário haja fazendo políticas públicas que não têm relação nenhuma com a sua função. Uma pessoa que é chefe do Poder Executivo, ela é eleita por vários votos. A mesma coisa o parlamento, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores da República, por vários votos. A decisão é muito mais legítima. Aí imagine que alguém, dentro do seu gabinete, no isolamento, que não tem um único voto, dá uma decisão sobre políticas públicas. E aí é o problema. As decisões são importantes, a questão é saber o limite. E aí é o risco que eu vejo, né, acerca de um excesso de ativismo. Como eu disse, ele é importante para a proteção. Agora, formação de políticas públicas, eu tenho sérias ressalvas, é uma contribuição que eu dou aqui ao debate iniciado do Igor. Então, o isolamento é considerado uma política pública de prevenção em relação ao coronavírus? É porque hoje, claro, existe um excesso de informação. Antigamente a gente não tinha
tanta informação como é hoje. Hoje é o excesso de informação, fora a fake news, que é uma desgraça, né, para todo mundo. E eu vejo que a medida mais radical que pode ser feita é o lockdown. No Maranhão, São Luís do Maranhão. São Luís, eu não sei se Ceará, Pará, né? Quer dizer, é muito importante. E quando você fala que é uma medida feita pelo Poder Executivo, significa que é o governador, o prefeito que decreta através de uma grande grupo, né, de ministérios, de secretarias, de estudos, etc. O que não acontece com o Poder Judiciário. Ele vai observar as informações que ele tem, que nem sempre são completas, e vai efetivamente fazer políticas públicas. O isolamento social, não há dúvida que ele é fundamental nesse momento, é o que diz a ciência. Agora, o judiciário, eles intrometer-se num assunto dessa magnitude, sabendo que não é afeto, não é função dele, não tem informação para isso, é que eu acho um pouco perigoso. Vem a informação da produção de que hoje está sendo determinado lockdown em Recife e na Grande Recife. Você tem conhecimento disso, doutor Igor? Sim, Pernambuco é um dos estados que mais tem sofrido, né, com o número de infectados e de mortes aqui do Brasil e do Nordeste do Brasil, e precisam ser tomadas medidas drásticas lá no estado de Pernambuco, e a cidade do Recife, que é a capital do estado, é a cidade mais afetada. E eu não tinha conhecimento de que tinha sido publicado a norma, o decreto já estabelecendo o lockdown, mas eu acompanhei durante a semana a perspectiva de ser publicado esse decreto com essas regras de lockdown. Uma decisão do governador e do prefeito? Ou do governador? Seria uma decisão do governador do estado, junto com o prefeito também da cidade, porque muitas vezes, como envolve a capital do estado, está dentro da capital, a capital do estado está dentro da principal cidade, que é Recife, essas decisões são tomadas geralmente de comum acordo entre o prefeito da cidade do Recife e o governador do estado. E segundo a legislação concorrente, se o estado ele determina mais, o município não pode determinar menos. Eu vi a discussão até pela decisão do STF, que ele dá autonomia para o estado, para o município, para o estado e para a União acerca de decretar medidas para o combate ao coronavírus. Mas as pessoas confundiram a autonomia como se o município tivesse uma carta branca para decidir pela decretação ou não decretação. Na verdade, a autonomia é para a proteção das pessoas. Ou seja, se o governo federal ou o estado determina que não deve haver isolamento social, mas o município entenda, né, pelos seus representantes, que é importante o isolamento social naquele município específico, isso pode ser feito. Por quê? Porque a liberação do isolamento social seria uma medida contra a saúde pública, enquanto que o isolamento seria pró-saúde pública. Então, essa é a lógica. E não o seguinte, o Estado determina o isolamento social e o município discorda. Porque o objetivo da lei, da autonomia, é sempre a proteção. Então, se a proteção é mais rígida, ela é aceita. Se é para arrefecer um pouco e o município contrariar o Estado, isso não pode ser feito. Então, é uma autonomia que deve ser observada do ponto de vista da proteção e nunca do arrefecimento, né? Mas eu entendo. E teve aqui em Alagoas até alguns casos, né, em que houve até municípios que começaram, então, por conta da decisão do STF, dizer que as pessoas podem sair à rua. E é difícil, né? A gente tem, né, doutor Igor? Doutor Flávio, que é difícil você pensar em dois bens que a economia ela vai cair, vai. Eu fui ver um estudo ontem, ou foi anteontem, que disse que 11% do PIB do mundo já caiu. Não é somente a gente. E eu também observei que existem somente 4 chefes do executivo do mundo que são contra o isolamento, né? Que seriam 2 resquícios da União Soviética, antiga União Soviética, um ditador da Nicarágua e o outro é o Brasil, né? Então, no planeta Terra, existem 4 pessoas que são contra o isolamento social. E a Suécia? A Suécia também, né? Eu acho que entrou agora e está até números terríveis aí. Enfim, essa seria basicamente a lógica da autonomia do município, Estado e União. A Suécia flexibilizou e tem os números aí que alguns apresentam de uma forma e outros interpretam de outra, mas a economia não baixou tanto quanto os demais, mas teve mais mortos. Então é o grande dilema aí. Eu acho que é tudo muito incerto hoje, né? Não há uma matemática fechada. Essa é a palavra. A grande tudo discussão, muito doutor Flávio, que eu vejo a respeito dessa decisão de isolamento social
é se a rede pública de saúde é capaz ou não de atender os casos de infecção pelo coronavírus. Com relação à Suécia, o que se verificou lá era que, tendo em vista a população da Suécia e a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, ainda que as pessoas saíssem do isolamento social, o país seria capaz de atender aquelas pessoas, de absorver. Exatamente. Então, se isso é possível, entendem eles que não é necessário o isolamento social rígido. E o que se discute muito aqui é que o Brasil não pode flexibilizar o isolamento social justamente porque vai levar ao colapso não dispõe de leite, do de SUS e do sistema particular também, né, de saúde. Então, essa é a grande questão. Então, a Suécia ela tem um padrão de vida excelente. Se eu não me engano, é a primeira do mundo por renda per capita, né? Suécia, Noruega, e lá tem um sistema de saúde que, segundo eles, é capaz de recepcionar todo mundo que foi infectado. Então, não teria por que seguir o isolamento social rígido, o que é diferente do nosso país. É importante que se diga que hoje eu vejo muita discussão que as UTIs não tem equipamento para todo mundo, que não vai poder atender, mas nós precisamos entender que isso é verdade. Porém, o sistema de saúde sempre foi muito ruim do nosso país. A gente não tinha capacidade de atender a população normal com doenças normais do dia a dia. E agora é que está pior, muito pior essa situação, porque agora nós estamos com exclusividade atendendo essas pessoas que estão com coronavírus e têm que ser atendidas. Porém, percebe-se que no futuro, caso o Brasil tenha condições de acolher essas pessoas, de recepcionar essas pessoas infectadas, aí sim é que vai ter uma flexibilização do isolamento social. Ou se boa parte foi infectada da população e curada. Porque, diante disso, não tem como você perceber que o isolamento vai acabar esse mês ou no próximo mês, porque se a gente soltar todas as atividades normalmente, inevitavelmente o vírus ainda vai continuar existindo. Então, isso é uma discussão muito grande, que você não sabe, na verdade, qual é a decisão mais certa. Verdade. Se é o isolamento social ou se é a volta à atividade comercial, claro, com alguns regramentos para tentar evitar. Mas isso é uma discussão que não vai acabar no próximo mês, ou em junho ou em julho, porque é uma coisa que o vírus não vai se apagar do dia para a noite. Então, isso é muito complicado de estar se discutindo até quando é que vai esse isolamento social, até quando é possível. E aí tem a questão do direito à saúde e também se discute outros direitos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, doutor Leonardo. Porque é muito tranquilo nós discutirmos tem que ficar em casa para pessoas que estão recebendo seu salário, que estão recebendo, ainda que de maneira reduzida, mas que dá para cumprir as contas da sua família. Tem a perspectiva do Mas se amanhã. você pegar a maior população do nosso país, que é a população carente, que não tem de onde tirar renda, como é que nós vamos preservar o princípio da dignidade humana dessas pessoas? Como é que nós vamos respeitar o princípio da dignidade humana sem elas terem o alimento necessário para elas, para os próprios filhos, não é? Isso. Então, isso é uma discussão gigantesca, onde a política tem que ficar muito de lado disso. Verdade. Muito de lado. O que a gente vê é que é a discussão política hoje no Brasil. Porque uns defendem o político A, que defende que não tem que ter isolamento, outros defendem o político B, que tem que ter isolamento, mas a gente tem que pensar num contexto muito grande. E aí vai vir um momento, doutor Leonardo, se isso for mais adiante, de a gente decidir. Espera aí, o direito à saúde é fundamental, mas a dignidade da pessoa humana, desse viés de alimentação, de renda básica, também é fundamental. O país não vai ter condição de sustentar essas pessoas por muito tempo, não é verdade? Verdade. Então é uma discussão que é difícil de chegar a uma conclusão. Tem até uma discussão, aliás, já projeto vai ser implementado não da remissão, mas de uma suspensão do pagamento de tributos por conta de empresas, ICMS, né? Do auxílio que é feito mensalmente de R$600 a um grande grupo de pessoas, inclusive que com muitas fraudes, né? Já percebeu isso aí. Então, como é que o Estado vai conseguir segurar, né? A dívida
O déficit já estava, se não me engano, em quase 160 bilhões. Agora deve estourar, né? Mas, como disse, é uma questão do mundo inteiro. Eu, nesse momento, né, por não ser, observando o contexto político e por não ser afeta a medicina, eu prefiro esperar, né, a ciência decidir. Mas então, sem passar do momento realmente. Então vamos voltar para o direito. Vamos voltar para Brasília, que é política, né? O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, foi quem entrou com a ação exigindo, né, a apresentação dos exames do presidente Bolsonaro quanto à possível contaminação com o coronavírus. E houve decisões judiciais sobre isso. Eu gostaria da análise dos senhores sobre esse limite do que é público e privado na instituição Presidente da República. Quer começar, doutor? Pois não, doutor. É difícil, né? Nessa discussão e nessa confusão de direito e política, praticamente tudo pode acontecer. Hoje em dia, né? Isso não hoje, né? Mas desde a década de 90 que se iniciou o estudo sobre neoconstitucionalismo e através da implementação dessa nova forma de observar a Constituição Federal, o que a gente percebe do ponto de vista prático é que basta uma palavra, significa fundamentação. Se ele fundamentou, qualquer coisa é cabível, mesmo que haja uma violação a uma letra expressa da lei e da Constituição Federal. Então, observando esse contexto, a gente sabe que, do ponto de vista das investigações, ela passa sempre por da questão da intimidade e dos exames médicos, é uma coisa que só interfere a própria pessoa. Então, imagine que eu faço um exame médico por um problema de saúde que eu tenho, A ou B, ou qualquer um de nós, qualquer pessoa que nos assiste agora. É uma preservação da intimidade, né, que ela é fundamental. E não interessa a ninguém saber quais doenças e problemas eu sou acometido ou não. A questão é que a discussão ela aconteceu justamente pela maior autoridade pública do Brasil, né, que insiste em travar uma guerra contra a ciência, né, em dividir a população, em falar situações basicamente baseadas no próprio achismo, né, como forma de dar mensagens de controlamento social, de incentivar as pessoas que fiquem na frente do Palácio do Governo. Quando as pessoas aglomeram, ele sai, né, coloca uma criança no braço, sai sem máscara, vai para a padaria, para a farmácia, aglomera pessoas, provoca que isso aconteça. E a autoridade maior do Brasil, que teve uma viagem que fez a Miami, várias pessoas pegaram essa doença, pessoas do seu entorno também pegaram o coronavírus, e mesmo assim ele fez exames médicos e não quis passar. E aí é difícil você pensar na intimidade. Há quem diga que a possibilidade a possibilidade é a mesma que ganhar na loteria, na Mega Sena, de sair não infectada. Então dizem que cada uma pessoa infectada, em contado 2 pessoas pegam, e ele com essa falta de cuidado toda, é difícil você imaginar que ele tivesse com a doença. Então, é esse contexto que existe, né? E eu confesso que eu tenho uma certa dúvida, porque disseram, isso acontece porque é com o Bolsonaro, né? E se fosse com outra pessoa, né? Se fosse comigo? Claro que eu não sou o Bolsonaro, não sou o presidente da República. É difícil você pensar nessa questão da intimidade, eu acho difícil. Eu me inclino hoje a pensar mais um pouco acerca de, por conta da preservação da intimidade, ele não haveria, então, uma autorização, né, para que ele fosse obrigado a revelar o exame. Infelizmente, é mais ou menos a conclusão que eu chego, mas não uma ideia mais ou menos formada, mas é esse contexto de discussão que eu trago. Doutor Igor. Bem, doutor, só para fazer uma pequena explanação aqui, o que aconteceu foi, como o senhor falou, uma ação do jornal O Estado de São Paulo, na Justiça Federal com sede em São Paulo, onde a juíza concedeu uma liminar, o judiciário concedeu uma liminar, determinando que fosse apresentados os exames médicos em relação à Covid do presidente da República. A AGU, a ação foi contra a União, e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, apresentou relatórios médicos, ou seja, não os exames médicos em si, mas os relatórios médicos. E a juíza, o judiciário entendeu que não foi exatamente o objeto da ação, os relatórios, e sim os exames.
Então, a AGU recorreu para o TRF3 e lá foi mantida a decisão da primeira instância e determinou que fossem apresentados os exames. E, mais uma vez, a AGU recorreu para o STJ. O STJ, com base no argumento da direito da intimidade, o presidente do STJ entendeu que a liminar deveria ser suspensa. E, suspendendo a liminar, não deveria ser apresentados os exames médicos do presidente da República. Diante dessa situação, houve uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, e ele, ao recepcionar aquela reclamação, de imediato a AGU juntou os exames médicos do presidente da República e ele determinou, o ministro, que fosse juntado aqueles documentos aos autos eletrônicos para que fosse dada ampla publicidade àqueles exames. O que eu vejo com tudo isso na discussão judicial, doutor, é que não houve uma resolução do assunto por parte do STF. Uma vez que o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que houve perda do objeto, uma vez que houve ajuntado, ou seja, o pedido que era pretendido foi satisfeito e não caberia mais ao judiciário entrar na discussão. E aí não se resolveu a questão que era tão discutida, se o presidente tinha obrigação ou não de apresentar esses documentos, que é essa a discussão que nós estamos travando aqui. O fato é o seguinte, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, ele argumentou que a população teria direito de acesso à informação de interesse público e que os exames médicos do presidente da República eram de interesse público, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivendo e, bem como o doutor Leonardo falou, os atos praticados por ele, que ia de encontro ao que a Organização Mundial de Saúde e as diversas autoridades governamentais aqui do país estavam adotando. Então, diante dessa situação, era necessário, até para que ele evitasse tomar essas atitudes, demonstrasse os seus exames médicos. E o Judiciário da Justiça Federal, de primeiro grau, entendeu que o argumento era válido, pelo menos em sede de liminar. No tribunal, o presidente do tribunal do TRF também manteve a decisão, dizendo que nessa colisão entre acesso à informação de interesse público e direito à intimidade do presidente da República deveria prevalecer, naquele momento, o direito ao acesso à informação de utilidade pública, de interesse público. Já o presidente do STJ entendeu diferente. Ele entendeu que a intimidade é um direito da personalidade inerente ao ser humano e que, apesar de existir a figura de presidente da República, a questão dos exames de saúde do presidente era de foro íntimo. Se era de foro íntimo, deveria ser preservado o direito à intimidade e não ao acesso à informação, uma vez que essa informação não poderia prevalecer sobre o direito de intimidade. Pesquisando as decisões tomadas de maneira mais recente pelo STF, existe em diversos julgamentos do STF, inclusive do ministro Barroso, dizendo que na colisão entre informação de interesse público e direito à intimidade e direitos da personalidade como um todo, doutor, não só a intimidade, direitos da personalidade, deve prevalecer o direito à informação de interesse público. E caso haja algum dano, esse dano deve ser resolvido na esfera civil, através de retificação, através de indenização, né, na esfera de danos, mas não negar acesso à população de informações de interesse público. Inclusive, o STF declarou por completo inconstitucional, ou melhor, não recepcionada, a lei que chamava Lei de Imprensa, né? Isso. E nisso, o STF entendeu que a informação jornalística com seriedade, ela é um pilar gigantesco da democracia e que deve prevalecer sobre direitos individuais. Então, eu entendo que nessa situação a discussão é muito grande, mas quando envolve uma autoridade pública que existe um conflito com os interesses da sociedade de um modo geral, que é a preservação da saúde, doutor Leonardo, aí o Poder Judiciário realmente, eu entendo que a decisão de primeiro grau lá foi acertada. Acredito, com base
com base nos julgamentos anteriores do STF na colisão de direitos entre acesso à informação de interesse público e intimidade ou direito da personalidade, o STF tem decidido pelo interesse público. Agora, é importante dizer aqui, doutor, que nenhuma das decisões que o STF tomou anteriormente era de foro tão íntimo quanto essa do presidente da República, né? Porque isso é um foro muito íntimo. Inclusive, nós temos o sigilo, né, dos exames médicos de todo cidadão. Então, é muito complicado. Agora que a verdade é que quando é uma autoridade pública, os direitos da personalidade, os direitos individuais, eles são restringidos. Agora, até que ponto eles são restringidos? Isso é uma discussão que, infelizmente, o STF não travou, né, com o Poder Executivo, porque houve perda superveniente do objeto, doutor Leonardo. Tem mais alguma coisa que citar? Tem uma discussão, né? Se você pender para ambos os lados, você tem argumentos muito grandes, né? Verdade. A discussão, sobretudo em relação ao interesse público. Claro que tem várias palavras que estão aqui em jogo, que envolve a pandemia, como eu disse, é algo mundial, não é somente em relação a todos os países do mundo, praticamente que deram informações, tem problema do coronavírus. É a autoridade, que é o presidente da República, que é a maior autoridade do país, em que praticamente tudo que se faça tem interesse público, e a intimidade, né? A sua intimidade, né? Que tem a ver com os exames médicos, né? É o assunto que tem a ver, que tem relação sim com o interesse público. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. Eu vejo com certo perigo, sinceramente. Se fosse claro, a pandemia é algo muito maior, mas se fosse uma outra doença, né? Evento, uma questão de foro íntimo, uma questão de ordem sexual, não é tudo que o presidente da República faz que tem interesse público. Claro, eu observo que realmente tem uma pandemia e aquilo que ele faz para contribuir para a desinformação tem que ser colocado também nessa balança. Ele incentiva as pessoas, ele chega perto das pessoas, ele desobedece de forma proposital, ele não respeita ninguém, não respeita a imprensa e fala somente para um grupo que o elegeu. Ele não está interessado com o resto da sociedade. Pelo menos a leitura que eu faço é essa. Mas, mesmo vindo de quem vem, ele tem direito à intimidade. E a Covid, por mais que tenha um interesse público, ele faz parte da intimidade dele. E eu sempre vejo também com um certo cuidado, doutor Igor, essa questão do maniqueísmo, interesse público e interesse privado. É como se fosse uma guerra do bem contra o mal. Né? É o que me interessa hoje. Isso, o bem tem que ser revelado, o mal não pode. Né? É como a discussão entre imprensa, que estaria contra o governo, e o governo ele quer interferir na Polícia Federal para o bem das pessoas, porque tem que saber da informação para poder melhor governar. Não tem nada a ver a informação do Judiciário ou do Executivo sobre a investigação policial. Tem nada a ver com o destino do governo. Mas, enfim, esse maniqueísmo é que é difícil. Eu ainda eu pendo um pouco para o respeito à intimidade, mesmo vindo de quem vem e mesmo de uma pessoa que insiste em negar a ciência e afrontar tudo o que se entende sobre pandemia e sobre isolamento social. Então vamos evoluir para um outro ponto que também mexe com a intimidade das pessoas. Doutor, só para fazer um adendo bem rápido aqui. É importante dizer que com relação a essa pandemia, coronavírus, nós temos uma lei federal que estabelece como diretriz a necessidade e a obrigatoriedade de você passar por exames médicos se for necessário. E, diante dessa lei federal, houve uma regulamentação por uma resolução do Ministério da Saúde, onde disciplina a lei, onde faz o disciplinamento dessa lei. E lá também tem a obrigatoriedade de exames por parte da população, de poder ser obrigatoriamente submetido a exames, doutor. E esses decretos estaduais aqui do governo de Alagoas e de diversos governos aqui do Brasil e municipais também repetem a mesma situação. Isso. Então, veja bem, todos nós cidadãos estamos sujeitos a fazer obrigatoriamente o exame para mostrar se nós temos ou não o coronavírus e tomar as medidas necessárias de quarentena, se for o caso. E o presidente da República, ele não é um cidadão à parte dessa situação. Então, isso é uma discussão que é muito importante lá. Se ele realmente estivesse infectado,
Ele não poderia desrespeitar a lei federal de dizer que não ia respeitar as quarentenas. A quarentena ou o regramento de todo o país. Então, isso é um interesse público, doutor Leonardo, que eu entendo que nessa situação específica deveria ser levado em consideração. Mas eu também entendo muito a opinião do senhor, da própria OAB, por resguardar a intimidade de nós, cidadãos, que é fundamental, importante. Mas eu acho que tem lei federal, resolução do Ministério da Saúde, diversos estados repetindo isso, e obrigatoriedade de fazer os exames para quem se mostrar supostamente infectado. Então vamos para outro ponto que mexe com a intimidade do presidente e seus ministros. Ainda no inquérito sobre a possível interferência do presidente na Polícia Federal, houve uma reunião ministerial no dia 22/4, em que supostamente é documentada essa tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Então, a Advocacia Geral da República, da União, e o Procurador-Geral da República defendem que esse vídeo só deve ser apresentado apenas parte do que interessa à investigação. A defesa do Sérgio Moro, o próprio Sérgio Moro, defende que deve ser apresentado a íntegra, divulgado, publicado a íntegra desse vídeo. Qual a opinião do senhor sobre isso? Um assunto que é uma outra bomba, né? Como a gente fala muito com os colegas da área jurídica. O pressuposto sempre básico de uma investigação, doutor Igor, inclusive vocês dois, né, têm um conhecimento muito profundo sobre a investigação, é que ele tem uma sigilosidade, né? Ele interessa aquelas partes, etc., né, para até que você consiga bem realizar, melhor realizar uma investigação policial. Claro que, não estando sob sigilo, as pessoas podem ter acesso, mas não necessariamente que tudo que acontece na investigação você venha, portanto, a divulgar. E essa discussão ela chegou a aspectos difíceis, né? Em um contexto político, você fala de duas pessoas que têm um amplo apoio popular, né? E nos estudos que foram feitos antes da saída do ministro Sérgio Moro, a aprovação dele ele chegava a cerca de 80% a mais do que a aprovação do presidente Bolsonaro. Agora, soube que oscilou um pouco, né? Diante da saída dos ataques e das declarações que ele fez. A divulgação do vídeo, primeiro, isso tem reunião ministerial. De uma reunião ministerial, lembrando que é uma reunião que é gravada. Né? Gravada. As palavras que se usam também são importantes nesse momento. Elas, de alguma forma, daquilo que eu observei, ela revela, sim, uma tentativa, numa narração, numa retórica, sim, de interferência ao trabalho feito pela Polícia Federal. Inclusive com aspectos, como dizia, eu preciso proteger, né? Eu não vou permitir que né, a minha família e aos meus amigos. Então, está revelado, escancarado, sim, uma tentativa, não que haja interferência, mas uma tentativa de interferência que levou, então, à substituição. Esse material, né, essa gravação, após o requerimento, após o ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal, foi anexado, portanto, às investigações que estão correndo hoje. Né? A revelação dessa parte, ela foi feita não pelo áudio, mas sim por escrito, né? Pela própria Advocacia Geral da União. Chama-se degravação, não é isso? Degravação. E você reproduz exatamente aquilo que a pessoa falou, inclusive com os palavrões. A questão é você pegar uma gravação, né, que foi feita de uma conversa feita no Ministério. Em um contexto. E você tirar uma frase ou um texto sem um contexto que é importante, para saber como se iniciou aquela conversa, né, como chegou àquele ponto e por que chegou. A questão é que nessa discussão toda que teve no Ministério, muitas questões que não têm relação nenhuma com esse fato foram reveladas, né, que podem trazer profundas discussões diplomáticas, né, não que a diplomacia seja uma frase, né, para o atual governo do Executivo Federal, mas que hajam questões diplomáticas, palavras de baixo calão colocadas contra autoridades, como chefe o presidente da Assembleia Legislativas, da Câmara de Deputados, governadores, palavras de muito baixo calão. Então, isso pode causar a revelação do contexto, e não somente do texto, pode trazer outras crises. E aí, na verdade, vem essa discussão toda. Mas para a própria investigação em si,
Mas se ele decretou que a revelação do conteúdo da investigação, que não transmite sob segredo de justiça, ela é importante para a sociedade e o texto tem que ser colocado com contexto, eu creio que a revelação tem que ser feita por inteiro. Agora, sabendo que as consequências disso serão incalculáveis, como eu disse, mas se se fala em diplomacia, basicamente, na situação atual do Poder Executivo, a diplomacia não existe. Estaríamos aí no conflito entre interesse público e curiosidade pública, doutor Igor? Na verdade, doutor Flávio, de um modo geral, quando as investigações são realizadas ou por interceptações telefônicas ou por uma gravação de uma reunião que durou horas, né, geralmente há uma técnica feita pelos especialistas, onde filtra aquilo que é de importante para a investigação e faz a degravação daqueles fatos. O próprio STF, o STJ é recorrente em decidir de que a degravação não precisa ser completa de todos os áudios, né? 4 horas de Exatamente. conversa. Então, diante dessa situação, o filtro ele é feito pela própria equipe de investigação, coordenada pelo delegado de polícia, nesse caso pelos delegados, pelos procuradores da República, e eles verificam que são de interesses propriamente da investigação em relação aos fatos de tentativa de intervenção ou não na Polícia Federal, e o restante seria meio que desprezado. Isso falando do ponto de vista da investigação. Claro que é desprezado no sentido da divulgação, mas a própria defesa ela pode ter acesso aos áudios, ela pode ter acesso à reunião por completo, doutor, entendeu? Mas não o que é divulgado. Doutor Igor, dá a impressão para algum desavisado que houve uma quebra de custódia e que foi apenas retirado os trechos que interessavam à advocacia e à procuradoria, enfim, ao governo. Na verdade, isso é um equívoco, doutor Flávio, porque a prova ela é juntada como um todo na investigação. Agora, o que importa para a investigação é que é selecionado para dar continuidade no andamento, tá certo? Mas a prova, ela permanece preservada. De que maneira, na prática, ela é preservada? Ela permanece dentro dos autos sigilosos, doutor. E os advogados de defesa, os procuradores da República, os delegados de polícia, os investigadores, eles têm acesso completo àquilo ali. Agora, o que é divulgado pode ser selecionado como a parte mais importante da investigação. E o que está se discutindo hoje no Supremo Tribunal Federal é se o sigilo deve ser sobre só a parte que interessa às investigações propriamente dita ou a todo o contexto que está envolvido a reunião, né? Então, assim, se a reunião falou de assuntos de interesse de comércio internacional, né? Falou de ataques a outros poderes, como poder legislativo, como poder executivo de outros estados, se isso tem relação com a investigação de interferência ou não na Polícia Federal. Se tiver relação, deve ser divulgado. Se não tiver relação, entendo que, para a investigação, não precisa dessa divulgação. Agora, o doutor Leonardo falou uma coisa muito importante. Essa investigação, ela não se restringe unicamente à Polícia Federal. Tem todo o interesse público envolvido, mais uma vez, a nossa discussão sobre o interesse público. E o interesse público tem direito à informação pública. E se tem direito à informação pública, o doutor Leonardo tinha razão em dizer que deve ser divulgado de uma maneira geral. Agora, falando como investigador, como delegado, a parte que interessa para a gente, doutor Leonardo, é que sempre a gente prioriza. O restante fica guardado nos autos, mas de maneira sigilosa. O que, por exemplo, envolve conversa de interceptação telefônica, que envolve conversas privadas, por exemplo, uma traição de um esposo com a marida, aquilo não pode nunca ser divulgado pela polícia. O que interessa para a gente é a questão de crime. A mesma coisa em relação a essa reunião. Se eles falam de intimidades entre eles, ainda que numa reunião pública, de comércio internacional, que não tem relação com a investigação, entendo eu que se não é o objeto da investigação, não deveria ser divulgado. O doutor Leonardo, ele entende que houve interferência. O senhor concorda com ele? Olha, essa questão se houve interferência, doutor Flávio, tentativa de interferência, na verdade, né? É uma coisa que o inquérito busca justamente apurar isso.
Na verdade, diversas pessoas foram ouvidas essas semanas e o grande objeto do inquérito policial é apurar se houve tentativa ou não de interferência na Polícia Federal. O que nós temos de concreto é a palavra de um ministro de Segurança de Justiça, que disse que pediu para sair do cargo porque não aguentava mais o assédio por mudanças nos cargos da Polícia Federal, sobretudo na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde supostamente um filho do presidente poderia estar sendo investigado. Né? E até uma das conversas que são repetidas na mídia é que é o seguinte: se você tem 27 superintendências, eu só quero uma, que é a do Rio de Janeiro. Justamente. E o objeto do inquérito é justamente saber qual era o interesse de querer justamente a do Rio de Janeiro. É sobre a investigação, foi uma investigação eleitoral, o investigado era o Flávio Bolsonaro e já foi apurado e ele... A grande situação, doutor Flávio, que se trava é o seguinte, inclusive o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Entendendo que não estava atendendo a um interesse público aquela decisão, não é verdade? Estava contrariando o interesse público, ou seja, o interesse particular do presidente estava se sobressaindo ao interesse público ali de colocar ele como delegado-geral da Polícia Federal, digamos assim. E diante dessa situação se travou uma grande discussão. O fato, doutor Flávio, é o seguinte, que a Polícia Federal ela tem que ser vista como uma polícia de Estado e não como uma polícia de governo, não é? No entanto, queira ou não, ainda hoje ela é inserida dentro do Poder Executivo, onde os cargos são de livre nomeação e livre exoneração do Presidente da República. Então, o Presidente da República ele diz o seguinte: olha, se eu não quero que A seja o comandante da instituição, eu vou mudar e não preciso justificar a ninguém. E é assim que realmente funciona em todos os estados da federação e na Polícia Federal também. Tem a existência da Polícia Federal, né? Exatamente. Só que lá ele teve uma grande briga, digamos assim, com o ministro da Justiça, que não admitia mudar superintendente ou delegado-geral sem uma justificativa plausível. E como o presidente não argumentou, não demonstrou essa plausibilidade na mudança, ele entendia que não deveria ocorrer. Lembrando que quem defende que o Bolsonaro está certo, defende com base na lei, dizendo que ele pode, de livre, espontânea vontade, colocar quem ele quiser lá na Polícia Federal como diretor. Conforme determina a lei. Conforme determina a lei. Voltando. Voltando e não voltando, a gente vai e volta ao mesmo tempo, né? O início de tudo isso aconteceu justamente com a entrevista coletiva do ministro Sérgio Moro, né? Ele convocou a entrevista coletiva e simplesmente jogou tudo aquilo, né, que ele falou sobre interferências, etc., e investigações. No dia 22. 22. Quando chegou no mesmo dia à tarde, o presidente da República convoca uma entrevista coletiva para também passar a versão dele. Perceba, são questões sensíveis, né? De interesse da nação, que fala sobre a independência de uma instituição que hoje tem uma das maiores avaliações do Brasil, que é a Polícia Federal. Credibilidade. E os próprios policiais federais, através de nota, associações, etc., disseram que estão estarrecidos com essa tentativa de interferência à Polícia Federal. Inaceitável. Já que a investigação não tem relação nenhuma com o projeto de poder. Isso é um ponto. Então, já foi dado publicidade. Sobre a questão da cadeia de custódia, já foi explicado pelo doutor Igor que o áudio foi colocado, o áudio e vídeo, né, foi colocado integralmente nas investigações policiais e as partes interessadas, investigados, etc., né, suspeitos, eles têm acesso a esse material que vai ser fornecido. A discussão é sobre a divulgação de forma completa ou de forma parcial. Num país que envolve vazamentos como o nosso, não tenho dúvidas que mesmo que diga que a investigação ou que o vídeo vai ser apresentado de forma parcial, vamos ter acesso a tudo isso. Isso não vai acontecer como já estamos acostumados de alguma forma. A discussão não seria basicamente sobre a interferência do presidente Bolsonaro, mas sim uma tentativa de interferência, que eu acho que de acordo com aquilo que eu vi ficou basicamente claro. Mas claro, sempre a palavra supostamente, porque todo mundo tem direito à presunção de inocência. A questão muito é que a nossa base para a fala não é aquilo que nós achamos.
mas aquele que nós vimos, inclusive, da boca do próprio presidente da República. Então, Exato. a nossa base seria o próprio investigado, ou suspeito, ou simplesmente depoente, né? Nessas investigações policiais. Eu observei também a questão da não nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. E eu vi que a motivação hoje ela é muito importante. Perceba, o STF tem sido coerente nas decisões dele. Como aconteceu em 2016, com o ex-presidente Lula queria assumir o cargo no Ministério do Gabinete Civil, né? E aí o objetivo seria não resguardar o foro prerrogativo de função para não sofrer nenhum tipo de prisão, etc. Né? Aconteceu depois com a deputada federal Cristiane Brasil, que é filha agora do grande ícone Roberto Jefferson, né? que por conta, ela recebeu um convite do presidente na época, Temer, para ser ministra do Trabalho, mas não pôde ocupar o cargo uma vez que já tinha contra si 2 condenações trabalhistas. Significa que alguém que recebe contra si uma condenação trabalhista e uma reclamação trabalhista é indigno para ocupar um cargo de ministro de Estado. E eu vi até alguns artigos, só uma brincadeira, de que eu fico pensando que se uma pessoa que tirou nota vermelha poderia ser ministro da Educação, né? Ou se alguém que é gordinho poderia ser ministro da Saúde. Imagine em que ponto chegamos. E aí chegamos hoje acerca da motivação, né, do delegado Ramagem para ocupar a superintendência da Polícia Federal, né, enfim, no estado do Rio de Janeiro. E eu entendo que essa atribuição assim afeta o chefe do Poder Executivo, ou municipal, ou estadual, ou federal, o que aconteceu nesse caso. E a motivação, ela é importante sim, claro, mas não com o fim de você tolher uma prerrogativa. Por mais que você venha colocar um amigo ou inimigo naquele cargo, é critério dele que é subjetivo. Ele não tem que motivar. A gente está observando os cargos no âmbito geral. As pessoas escolhem para ocupar amigos. Não é possível uma coisa dele. Não há o que discutir. Agora, a motivação é importante? Sim. Mas para que a gente vote um pouco melhor do que a gente votou. Eu não falo do interesse do tal presidente ou executivo estadual, porque a gente erra e acerta e é normal acertar e errar durante a vida. Mas é uma prerrogativa dele. E eu entendo que houve sim uma interferência devida do Poder Judiciário, que ele jamais pode tolher o direito do presidente da República de escolher alguém para o seu cargo. Por mais que os motivos sejam abjetos. Eu entendo que é uma prerrogativa dele e isso aí seria basicamente insuperável. E fazendo uma projeção, né? Porque até o momento da nomeação não tem nenhum ato desabonador do Alexandre Ramagem. Pelo contrário, ele é um grande quadro da Polícia Federal. A revelação ela é muito perigosa. E eu sinto, assim, isso uma certa tristeza, porque a gente percebe que existe um jogo que é feito muitas vezes e a gente é colocado muitas vezes como um mero telespectador, né? E mais parece uma torcida organizada de time de futebol. Torce para A ou para B. É um clássico. E existe um jogo muito maior que é feito por trás, né? Essas questões que falam sobre nova política, velha política, para mim é sempre muito mais um jogo de cena. Porque a gente observa que acontece do balcão para frente, nunca do balcão para trás. E só para encerrar, eu vi uma frase hoje que dizia assim, entre aspas, resguardando sempre se for verdade ou não. Uma frase que eu vi de manhã dizendo o seguinte: agora a Polícia Federal pertence ao Brasil. Né? Essa frase quer dizer o quê? Antigamente pertencia a uma família, a um grupo, e eu fico imaginando se essa palavra ou essa frase for verdadeira, o que é que pensariam, portanto, os policiais, né? Não só os federais, mas de todo o Brasil, em você dizer que hoje a Polícia Federal pertence ao Brasil, dando a impressão que antes pertencia a grupos, né? A interesses políticos. Permite muitas interpretações, né? Bom, o nosso produtor já está determinando o final do programa e os senhores têm 1 minuto para as considerações finais. Doutor Flávio, eu quero agradecer aqui a presença, dizer que foi muito proveitosa aqui as discussões com o doutor Leonardo e com o senhor. É sempre bom divergir nas opiniões, porque isso faz com que a gente aprenda mais, com que a gente possa ter raciocínios diferentes a respeito de um mesmo tema. E esse programa aqui proporciona isso. Parabenizar o senhor aí pela condição do programa e o doutor Leonardo. É sempre uma satisfação estar com vocês. Nós agradecemos, doutor Igor. Doutor Leonardo. Eu queria agradecer a oportunidade desse debate, né, tão importante. E as discussões, elas são importantes sim, né? Nós temos, às vezes, divergência de conclusões, mas a base, né, para as conclusões são importantes e eu confesso que debater com o doutor Igor é complicado e as suas argumentações são muito fortes e a gente consegue, sim, com essa divergência, até mudar pensamentos, né? Eu confesso que eu
que quase mudei, né? Faltou só 1%, né? De repente, com mais uma frase eu conseguiria mudar o pensamento. Enfim, é um debate muito interessante, né? E agradecer essa grande oportunidade de debater com pessoas que são inteligentes e pessoas que contribuem muito com o pensamento crítico. O importante é que o senhor mantém a sua coerência, e isso é importante no profissional. Agradecemos as presenças honrosas. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET, em horários alternativos e em nossas redes sociais. Até a próxima semana.